Como superar traumas e parar de sofrer? Ou melhor, como usar o trauma como um motor de crescimento e desenvolvimento pessoal e ser muito mais feliz. Venha comigo que eu vou te ensinar 3 estratégias para você conseguir isso. E a última é a mais profunda e poderosa. Você pode estar pensando, Marta, isso não existe. Eu passei por muitos traumas na minha vida sempre foi muito difícil, e é por isso que eu estou infeliz e não tem muito jeito. Só tenho mesmo como ir aí sobrevivendo, empurrando as coisas. Não precisa ser assim. E eu te falo baseado na minha experiência pessoal, profissional e nas pesquisas em psicologia e neurociência. Eu sigo uma proposta que se chama crescimento pós-traumático, que eu vou te ensinar nesse vídeo. E eu já ajudei várias mulheres, por exemplo, no meu trabalho da ONU, a superarem os seus traumas e mais ainda, como eu falei, a usarem o trauma para evoluírem na sua vida. Mesmo mulheres que passaram por situações terríveis, como guerras, estupros, terremoto, muita situação de emergências e tragédias, e mesmo assim elas estão agora ótimas. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma moça muçulmana com toda aquela pressão cultural e religiosa em cima da mulher que sofreu um estupro por um colega da ONU, mesmo ela sendo virgem. Olha só que situação. Ela chegou para mim querendo se suicidar, achando que a vida dela não tinha mais sentido, não tinha conserto. E após 8 meses ela está numa situação muito melhor do que antes dessa trágica situação. Fiz até um vídeo sobre a história dela para você conhecer mais nos detalhes e ver como que foi linda a história dela, como que ela superou e hoje ela está grata pelo processo que ela passou comigo e muito contente. Bora lá conhecer como é essa teoria do crescimento pós-traumático. Já ouvi falar do estresse pós-traumático, Marta? É verdade. Depois de um trauma, é muito comum a gente passar por uma fase difícil de sofrimento, de sintomas, até um quadro como o do estresse pós-traumático. Mas a grande virada é sair desse quadro de sofrimento e sintomas e usar o trauma, a situação difícil da sua vida para o crescimento. E como é que a gente faz isso? A metodologia é baseada no estudo, no trabalho de um psicólogo americano, professor, o Richard Tedeschi. E ele nos ensina, então, com um passo a passo, com uma metodologia, como atingir de uma forma mais fácil para qualquer pessoa, em qualquer situação, tendo passado por qualquer tragédia, trauma ou sofrimento, e aí sim conseguir uma vida mais leve, mais plena, mais feliz e com crescimento. Então, quais são as 3 estratégias ou as 3 fases que você precisa fazer para começar a usar o seu trauma, o seu sofrimento como um crescimento? O primeiro passo é você mudar a sua mentalidade. A gente não fala o tempo todo que tudo começa na mentalidade? Olha aí, você tem que mudar a sua visão do mundo, sua visão da sua história, do seu trauma. Então, por exemplo, deixar de enxergar o seu trauma como a justificativa definitiva para o seu sofrimento, de achar que então não tem mais jeito, você sofreu, seu passado é marcado por essas situações pesadas, difíceis e que não tem o que fazer, só sobreviver. Então, mudar toda a sua visão da sua história, da sua narrativa, de você mesma e do mundo, para você conseguir começar a ter uma outra mentalidade, uma outra atitude e postura diante da vida. O segundo ponto é você focar em relações positivas. A gente também já sabe, né, que relacionamentos positivos trazem felicidade. E nessa perspectiva aqui, essas relações positivas, essas conexões profundas e se apoiar, pedir ajuda para pessoas em quem você confia, vai te ajudar a ir por esse processo do crescimento, né? De parar de só sofrer, de evoluir, crescer, aprender com os seus traumas. E por último, você tem que mudar o seu processo, investindo no autoconhecimento, para você se conhecer, conhecer os significados que o trauma teve para você,
conhecer as funções e os gatilhos, os efeitos, as consequências emocionais que ele tem para você hoje e investir no seu autodesenvolvimento, para você superar todas essas sequelas emocionais e até físicas, muitas vezes, que o trauma te trouxe. Então, você vai possibilitar progredir, crescer com a sua história. Você viu que não é difícil, claro, é trabalhoso, demanda aí uma decisão, uma disposição e muito trabalho, mas é sim possível sair dessa estagnação, sair desse atoleiro em que você se sente tão presa ao passado e conseguir projetar sua vida para o futuro de uma forma leve, livre das amarras, sem a dor, sem as mágoas, os rancores que te prendem e te pesam. Então, bora lá praticar essas 3 estratégias, esses 3 passos para você mudar a sua vida, mudar o seu sentimento e ser mais feliz. Deixa aqui no comentário se fez sentido para você, se você vai conseguir, vai tentar e pode mandar um direct se for algo mais íntimo, se você quiser falar do seu trauma, de alguma dificuldade que você esteja encontrando para aplicar essa proposta que eu vou adorar te ajudar mais proximamente.